Eu gostaria de iniciar a nossa tarde só ressignificando uma questão que depois do nosso intervalo do almoço, o Alírio me deixou mais claro qual era o sentido da pergunta dele, qual era o sentido da pergunta com base na questão do nosso Romildo. Porque eu havia entendido sobre a questão dos espíritos sofredores cruéis, no caso, quando o Romildo nos perguntou dos hebetados, né, que eles não estariam em qual categoria e seriam sofredores ou os que fazem sofrer, enfim. Bom, esses espíritos estão classificados aqui na categoria de sofredores, porque, e aí o nosso Alírio complementou, porque há casos em que o espírito ele é cruel na existência terrestre, com muitas pessoas, quando ele chega no mundo espiritual, que ele vê o choque do mal que ele fez, ele acaba por ser presa fácil de espíritos ainda mais cruéis do que ele, que influenciaram esse espírito durante o seu trânsito na terra, e que no mundo espiritual, porque ele cai assim em remorso do que ele fez, esses espíritos aproveitam e transformam ele num escravo, né, digamos assim, no mundo espiritual, na erraticidade. E aí uma das técnicas que eles utilizam a esses espíritos é esse processo de hipnose muito profunda, que leva à hebetação. Por exemplo, nós temos um caso no livro Trilhas de Libertação, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso querido Divaldo, que fala sobre o soberano das trevas, Lang, que ele é uma obra sui generis, porque, de certa forma, ela conta uma certa continuidade depois do livro Libertação, por Chico Xavier, no qual o espírito Gregório, o Papa, que foi Papa e que na obra é revelado que, conforme nosso Alírio disse, ficou cerca de 800 anos nas trevas, e como sendo assim o soberano das trevas, é um termo que eles colocam, veja bem, muito importante colocar isso, é um termo que eles colocam, soberano das trevas, senhor da guerra, senhor disso e daquilo, mas que obviamente todos nós que conhecemos a profundidade dos conhecimentos espíritas e da superioridade moral, da governança de Jesus no planeta, sabemos que quem realmente governa o planeta é o Cristo, são as forças sublimes de Jesus que governam o planeta. Porém, no mundo espiritual, na erraticidade inferior, esses espíritos se dão esses nomes de soberano, de senhor disso, de senhor daquilo, porque de fato naquela região trevosa, e fazendo influência no que acontece dos acontecimentos da terra, eles acabam por achar muita brecha espiritual nos encarnados, né? Nos desencarnados desequilibrados também. Então eles têm essa ideia ilusória de que estão comandando os desequilíbrios da terra, estão comandando a terra como um todo, digamos assim, e dando essa ideia de que a terra está um caos, o mundo está uma bagunça. É sempre quase um discurso recorrente, que nós temos visto tanto nas obras, mas também em reuniões mediúnicas de espíritos dessa categoria. Então eles dão esses nomes de soberano, senhor e tudo mais, mas é importante que nós, trabalhadores da mediunidade, tenhamos claro que estão trabalhando dentro de uma ótica de uma ignorância, de uma falácia, de uma ideia que eles querem colocar-se, postar-se, mas que em realidade de maneira nenhuma sobrepõe a grande organização superior dos espíritos que trabalham sobre a égide de Jesus. Haja visto que, em casos incontáveis, esses mesmos espíritos que se dizem fortes, que se dizem poderosos, que se dizem dominadores, são trazidos às reuniões mediúnicas e reclamam que foram trazidos à força, foram trazidos sem, entre aspas, não é? A gente sabe que no fundo, aquele cansaço, aquela opressão estava evidente, mas foram trazidos e colocando que foram trazidos à força,
colocados como se fossem assim presos dos espíritos superiores, mas não é nada disso. O que promove, obviamente, a todos nós uma reflexão de que a ideia desses espíritos se projetarem como superiores vem exatamente de uma realidade contrária, de que eles estão sim sob a égide do amor de Jesus, do amor de Deus, mas que o amor jamais impõe. O amor, ele é respeitoso e por isso sabe conduzir até mesmo como liberar as zonas trevosas, como iluminar essas regiões, auxiliando esses espíritos, ok? Então nessa questão é muito importante a gente verificar o seguinte: esses espíritos considerados hebetados foram esses espíritos que, nesse processo de remorso, após verificarem as crueldades que causaram, se tornaram vítimas, no caso, dos próprios companheiros, os cúmplices, que antes eram cúmplices mentais e agora se tornaram os próprios algozes desses espíritos, escravizando-os em zonas de dores e sofrimento criado por eles mesmos, é claro. Mas vamos seguir, porque tem muita coisa específica e útil que o nosso Lacordaire vai abordar na prática, tem muito conteúdo, e eu acredito que aqui nós ainda estamos trabalhando com certas fundamentações, então é importante a gente continuar. Segunda etapa, esclarecer proporcionando alívio. Vamos ler essa parte de André Luiz no livro Desobsessão. A desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. Então veja bem, nós não estamos ali na condição de trabalhadores da mediunidade na reunião mediúnica, notadamente o médium esclarecedor, simplesmente para a aplicação do passe, para a transmissão da nossa energia amorosa. Há que sim se oferecer um esclarecimento mínimo da situação do espírito e um esclarecimento máximo, se for possível, na condução, de como esse espírito, se está a situação dele espiritual, moral, e de como foi a extensão do mal que ele causou a ele mesmo e da extensão do mal que ele causou aos outros, para que ele possa ter noção do que está realmente acontecendo com ele naquele momento e auxiliar o espírito a desidentificar da ideia de que ele está passando por um castigo divino, de que ele está sofrendo injunções penosas, injustas, de que ele está passando por situações cuja sua verdadeira natureza, a de espírito imortal, demonstra que são situações transitórias, e ele acredita muitas vezes que são situações eternas, porque na ideia dele ele está passando por isso como se fosse uma eternidade, ele não tem nem noção de tempo, de espaço, de nada, ele fica perdido no próprio sintoma da energia deletéria em que ele está situado e que ele mesmo criou. Então é muito importante que o médium esclarecedor, ele esteja, como diz aqui a mensagem, não consegue se realizar a desobsessão sem a luz do raciocínio, ou seja, a desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. Porque, conforme nós dissemos, é o movimento humilde, bondoso, vigilante e caridoso, naquele movimento do autoacolhimento, com o sentimento de acolhimento ao outro, que o espírito sente a verdade do que o médium esclarecedor, o médium esclarecedor está dizendo. A parte essencial ao entendimento é atingir o centro de interesse do espírito, preso a ideias fixas, para que se lhes descongestione o campo mental, sendo de todo impróprio por causa disso, qualquer discurso ou divagação desnecessário. Então daqui nós já extraímos uma lição muito prática e fundamental. Quando os espíritos chegam na reunião mediúnica, e nós já entendemos que a reunião mediúnica é uma reunião de psicoterapia espiritual, eles estão geralmente ali presos em ideias fixas de ódio, de vingança, mas podem estar também
de grande remorso, de grande depressão, de culpa mesmo de não terem aproveitado as oportunidades na terra. É exatamente esse o ponto no qual o médium esclarecedor vai. É dali que ele vai retirar a instrumentação doutrinária, vamos dizer assim, moral, para ir ao ponto da ideia fixa do Espírito. E não em termos de discussões filosóficas doutrinárias. Por quê? No ponto do conhecimento espírita, o fundamental para um espírito que agora se encontra lá no mundo espiritual, numa situação dessa, não é naquele instante para ele ser alvo de colocações filosóficas. Ele deve ser convidado naquele momento a dissolver as ideias fixas daquele ódio que ele está demonstrando, daquela mágoa que ele está demonstrando, daquela culpa que ele está trazendo. Esse é o ponto central. Porque é exatamente a postura da ideia fixa que está fazendo o espírito continuar onde ele está sofrendo. É esse ponto que o médium esclarecedor, que a equipe mediúnica, que o médium ostensivo deve auxiliar o espírito a dissolver as ideias fixas que estão gerando esse sofrimento nele. Os manifestantes desencarnados, seja qual for sua conduta na reunião, são na realidade espíritos carecedores de compreensão e tratamento adequados, a exigir paciência, entendimento, socorro e devotamento fraternais. Eu não sei quantos daqui presentes estão trabalhando já em reuniões mediúnicas, mas como esse material é para ser disponibilizado a todo o movimento, é válido colocar uma questão aqui que nós percebemos bem prática. Como nós dissemos anteriormente, existem vários tipos de perfis dos espíritos, mas existe um perfil aqui que não está aqui, do ponto de vista psicológico, e que nós consideramos, particularmente, nesses vários anos de experiência mediúnica, que eu verifico que é um dos perfis mais desafiadores para qualquer médium esclarecedor. Quando este perfil de espírito surge na reunião mediúnica, é bem desafiador. E não é o espírito que chega blasfemando, não é o espírito que chega gritando, não é o espírito que fala contra Deus e contra... Um dos desafiadores são os espíritos vítimas, aqueles que se fazem coitadinhos de mim. Esses espíritos, vamos dizer assim, esse perfil psicológico, ele é um desafio, porque o médium esclarecedor, na sua busca de auxiliá-lo, ele fica no movimento de nunca achar que é digno, nunca aceitar e nunca nada, porque ele está no movimento da vitimização, tanto quanto nós encarnados quando entramos nisso. Nesse momento é muito importante que o médium esclarecedor, através do tato psicológico seguro, adentre nas questões e pondere nessas questões da vitimização, para que o espírito veja o quão ele é responsável pelo que está acontecendo com ele, e não esse movimento de escapulir psicologicamente, mas isso feito com, obviamente, dentro da lei do respeito, do livre-arbítrio de todos, auxiliar o espírito a sentir essa responsabilidade, porque o movimento de vitimização, ele é tão nocivo, que há espíritos que aparentemente chegam na reunião mediúnica num estado nem tão agressivo, vamos dizer assim, nem tão violento,
mas eles ocupam uma energia naquele momento, eles desprendem dentro da sua energia e absorvem uma energia da equipe muito grande. Porque nesse movimento que ele vai fazendo de se vitimizar, que ele não consegue, geralmente sem tato psicológico, o condutor esclarecedor acaba por entrar no movimento de tentar convencê-lo. E quando ele entra nesse movimento de tentar convencê-lo, aí é feita às vezes uma vinculação de desgaste muito grande, porque o espírito vai continuar dizendo que não merece, não consegue, e o condutor, o esclarecedor, o médium esclarecedor, vai querer fazer com que ele chegue nesse ponto de qualquer jeito, e não dá. Então, nesses momentos, é muito importante, dentro de uma inspiração com os bons espíritos, dentro da sintonia, um tato psicológico, para verificar que estamos diante de um espírito com um perfil de grave vitimização. Então é importante pedir o amparo dos bons espíritos, verificar até que ponto o diálogo foi exitoso ali, naquilo que foi possível ser feito, e conduzir isso para que os benfeitores auxiliem esse espírito irmão. Terceira etapa, esclarecer proporcionando consolo. O esclarecer proporcionando alívio é aquele momento em que o espírito, numa fala psicoterapêutica, ele solta a sua catarse, aqueles conflitos que ele tem muito forte, e que no intercâmbio mediúnico o espírito libera esses conflitos, pode ser em forma várias, desde essas formas de blasfemar, esbravejar, até chorar, são várias as formas que nós já conhecemos. E aquele momento é o momento do alívio, porque naquele momento o esclarecedor está fazendo uma fala respeitosa, entendendo a sua dor, entendendo tudo mais. Mas aí é hora do momento de esclarecer para o consolo, porque o alívio é uma etapa, mas o consolo é o ponto base para que ele realmente sinta que é capaz de se modificar. Então, André Luiz, em Desobsessão, recomenda cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo da doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la, na convicção de que é preciso aliar raciocínio e sentimento, compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo de rendimento. Ou seja, acolhemos, buscamos aliviar, mas o espírito não está ali por acaso. Ele está ali porque durante muito tempo ele fez o que com os códigos da vida? Desprezou. Desprezou as leis divinas, desprezou a si mesmo. O espírito também é convidado a compreender, pelo menos pela fala, convidado a compreender, se ele vai compreender é com ele, mas ele é convidado a compreender a causa do mal que ele fez a si mesmo. Então o médium esclarecedor deve auxiliá-lo a pensar por onde foi que tudo o que ele está passando agora começou. Em que sistema de crenças e valores ele estabeleceu as diretrizes para ele? E se isso fez com que ele estivesse daquela maneira, ou seja, auxiliar o espírito a raciocinar e refletir sobre o seu próprio estado. Não é simplesmente, irmão, Jesus está contigo, Jesus está te amparando, Jesus vai te ajudar, ore, meu irmão, vá com Deus, ore. O Espírito veio, nós conduzimos ele, acolhemos, e só pedimos para ele orar e ir com Deus? Não. Ali também é o momento de ser pontuado as questões que nós, do ponto de vista do trabalho ali, sentimos necessidade, verificando a situação do espírito, para que ele possa sair de lá pensando no que foi feito,
pensando como ele realizou a própria existência e, se possível, conduzi-lo a se sentir capaz de se perdoar, de se autoaceitar e de se autovalorizar, para que ele, se valorizando, mesmo diante de todos os níveis de culpa que ele esteja, principalmente, ele se valoriza enquanto filho de Deus, que tem o direito de recomeçar, de reconstruir, quantas vezes sejam necessárias. Esse processo de fugir da doçura sistemática que André Luiz fala, é exatamente essa fala doce, melíflua, de meu irmão, meu querido, Jesus te ama, mas não conduz o espírito a pensar. É a mesma coisa que muitas vezes nós verificamos nas situações que nós temos nos atendimentos fraternos no centro espírita. No centro espírita, nós somos convidados a fazer o atendimento fraterno. A pessoa vem com uma dificuldade, em qualquer área, seja na área do relacionamento familiar, porque ela sofre pelo vício da droga, enfim. Vamos colocar esse exemplo, o vício da droga, e vem buscar pelo atendimento fraterno. E nós falamos, olha meu irmão, ore meu irmão, viu, busque, são os obsessores que estão com você, busque orar e tudo mais, vai dar tudo certo, confie, tudo bem, isso é importante tudo isso. Mas por que nós não falamos para ele das gravidades do que está acontecendo nesse ato? Do que a vida pode lhe oferecer de melhor se ele se prontificar a sair desse movimento da droga. Vejamos a extensão de todo o mal que tem acontecido na vida dele. Não, porque ele coloque muitas vezes nesse movimento de timidez, de inibição, às vezes nós acreditamos que falar isso é julgar o espírito. Falar isso é estar condenando o espírito. Não, falar isso com uma postura julgadora, condenatória, isso sim, não é produtivo, não é saudável. Agora, pontuar ao espírito a extensão de onde pode estar indo o mal que ele está fazendo é fundamental. Então não é apenas essa doçura sistemática, como diz o André Luiz, o espírito André Luiz, essa doçura sistemática não consegue auxiliar o raciocínio, porque o espírito também vai à reunião mediúnica para pensar sobre a extensão do que ele fez, para refletir sobre a extensão do que ele fez e a situação em que ele está. E por que isso é importante? Porque quase todos os espíritos rebeldes, orgulhosos, que vão na reunião mediúnica, acham que eles foram injustamente lá, acham que eles pararam na reunião mediúnica, foram pegos e foram levados como se eles fossem detentos assim na rua, pegou alguém na rua e levou, e é muito injusto eu estar aqui agora preso, muitos dizem. Vejamos que ele se posta num sentimento de vítima. Nós não estamos dizendo aqui que os médiuns esclarecedores precisam ter curso de faculdade de psicologia. Tato psicológico é, por exemplo, o tato psicológico que a mãe tem com o filho, ok? Que ela sabe muito bem como lidar com o filho naquela hora que o filho quer dizer alguma coisa que não era verdade, a mãe tem um tato psicológico. Ou seja, quando eles estão dizendo de tato psicológico, que é uma característica psicológica, sim, eles estão falando dessa sensibilidade, ok? Essa agudez da percepção. É preciso anular qualquer intento de discussão ou desafio com os espíritos comunicantes, dando mesmo razão algumas vezes aos manifestantes infelizes e obsessores. Como assim? Então, nosso Mateus coloca, daquela frase, quando um não quer, dois não brigam, e como é importante ficar vigilante sobre quando o espírito ele quer criar uma discussão dentro da reunião mediúnica, o médium esclarecedor está atento a isso para não entrar nessa sintonia, não é? Mas aqui, exatamente isso, e aqui entra uma questão fundamental. Qual é o objetivo da reunião mediúnica em síntese para todos nós? É nós aprendermos com as experiências dos espíritos, trazendo para a nossa vida, ok? Nenhum de nós poderemos auxiliar um espírito, nem estarmos no verdadeiro sentimento de aprendiz, se o nosso intento ali é convencer e vencer o espírito dentro das suas crenças e suas
seus pensamentos. Nós estabeleceremos ali um triste e grave encontro de egos entre encarnados e desencarnados. Um movimento de disputa nesse sentido numa reunião mediúnica tem a tender gravemente para uma reunião futura de mistificadores, porque é da natureza dos espíritos mistificadores exaltarem a suposta superioridade do conhecimento dos encarnados sobre os desencarnados. Então, de maneira nenhuma estamos ali nesse hall de disputas. O espírito ele não quer ouvir, nós vamos conduzi-lo amorosamente. Mas se nós percebemos que ele está criando todo o embaraço, mesmo com todo o nosso esforço, então é preciso nós estarmos atentos se esse espírito não está fazendo um trabalho de tomar tempo. Como é que ele está conduzindo? Porque não é ele que conduz. Quem conduz são os mentores. E os trabalhadores encarnados somos nós, os seus instrumentos. Se, dependendo da situação, o espírito estiver começando a conduzir o diálogo, alguma coisa precisa acender o alerta. Ok? E por isso mesmo André Luiz coloca que às vezes dando razão mesmo aos espíritos. Mas André Luiz não está colocando dando uma razão aqui do ponto de vista de que eu estou te dando a razão, eu estou errado, você está certo em dizer que você realmente merece perseguir, você tem direito a perseguir fulano e beltrano. Aqui o André Luiz não está falando dessa razão do argumento, ele está falando uma coisa mais profunda. O que é? É a capacidade do médium esclarecedor exatamente de saber se naquele ponto o espírito está tão incrustado naquela ideia, está tão incrustada que ele não vai ceder ali naquele momento. Então não é por ali, então vamos por outro caminho para auxiliá-lo. Eu entendo o que você diz, meu irmão, não estou dando a razão do ponto de vista, avalizando o que o espírito diz, mas eu disse que eu entendo, eu compreendo o que você quer dizer, é diferente, e vai por outro caminho, para não criar as disputas. Os esclarecedores permitirão aos espíritos sofredores que se exprimam pelos médiuns psicofônicos, tanto quanto possível, em matéria de desinibição ou desabafo, desde que a integridade dos médiuns e a dignidade do recinto sejam respeitadas, considerando, porém, que as manifestações devem obedecer às disciplinas de tempo. É lógico. Imagine um médium esclarecedor tomar dois extremos. Primeiro extremo é o seguinte: meus irmãos, queridos médiuns, queridos irmãos da reunião encarnada, nós sabemos que os espíritos, nós aqui, entre aspas, nós aqui conduzimos a reunião. Então, por favor, médiuns, fiquem parados, quando o espírito vier, fechem os olhos e mexa só a boca. Faça mais nada. Ou seja, a expressão, claro, nós estamos indo num extremo caricato para mostrar assim que isso acontece de maneira sutil às vezes. Por exemplo, o médium esclarecedor, ele meio que desconsidera que os espíritos vêm com seus sentimentos, com as suas expressões pessoais. E é lógico que o médium, ele fica naquela agitação, naquela angústia e tudo mais. É uma coisa. Agora, o outro extremo é isso. É o médium saindo da vigilância, da disciplina, aquela coisa dele bater na mesa, dele se agitar, dele empurrar o médium do lado. Veja bem, acontece isso em reuniões mediúnicas, porque acredita que o espírito, para mostrar como ele é, como ele está, ele deve mostrar toda a sua pujança. A reunião é uma reunião de intercâmbio de comunicação, não é tatame mediúnico, é reunião mediúnica, ok? Então é muito importante que o médium esclarecedor permita sim que o espírito fale, mas o médium ostensivo tem sim o trabalho interior
de auxiliar no trabalho, para que não venha com palavras chulas, com gritos, com expressões desequilibrantes do ambiente. Mas o médium esclarecedor sabe que naquele impulso, naquele momento, o espírito que está raivoso, ele não vai chegar raivoso muitas vezes assim: estou com raiva, eu odeio vocês. Não é assim que eles chegam. Eles chegam às vezes impulsionados, mas o médium está calmo ali, tranquilo na cadeira, suas mãos estão bem colocadas, há uma certa agitação emocional, mas não há agitação no ambiente, não há agitação na situação. Então é o extremo às vezes que vai para um caminho, e às vezes o extremo que vai para o outro caminho. Muito importante a vigilância do médium ostensivo, a colaboração em relação a essa comunicação, e o médium esclarecedor ter essa proximidade, com os médiuns, permitindo que cada médium, na sua característica, expresse o espírito com a naturalidade maior possível. Quando necessário, o esclarecedor poderá praticar hipnose construtiva no ânimo dos espíritos sofredores, quer usando a sonoterapia para entregá-los à direção e ao tratamento dos instrutores presentes, com a projeção de quadros mentais proveitosos ao esclarecimento, quer sugerindo a produção e ministração de medicamentos ou recursos de contenção a favor dos manifestantes que se mostrem menos acessíveis à enfermagem do grupo. São duas coisas. O médium esclarecedor, que tem trabalhado a sua disciplina moral, que tem feito os seus esforços, que tem buscado, na medida do possível, domar suas más inclinações, ele adquire o que nós chamamos de autoridade moral diante dos espíritos. E com essa autoridade moral diante dos espíritos, ele se torna instrumento muito mais dócil para os espíritos. Então, no momento da comunicação mediúnica, há momentos em que o espírito está naquele estado bastante irritadiço, bastante rebelde, rejeitando todas as considerações, e verificamos que, naquele estado de atendimento, ele não vai progredir no diálogo. Estamos aqui na etapa da construção do diálogo terapêutico. Esse é o ponto do seminário. Então, ele não vai progredir no diálogo ali, que o diálogo é uma ferramenta. Ele não vai progredir nesse diálogo. Ele tem sim recursos, o médium esclarecedor, muito bem inspirado pelos bons espíritos, de, através de um movimento de indução hipnótica, colocar o espírito num estado de sono, junto, obviamente, com toda a condução dos espíritos superiores. Pois bem, meu irmão, então dentro dessa questão, eu verifico que o irmão vai ser bem melhor atendido com os nossos instrutores espirituais e tudo mais. Então, nesse exato momento, meu irmão, veja, você está ficando com sono, e induz o espírito mesmo a dormir. Você está ficando com sono, a partir desse momento, seus olhos vão ficando cada vez mais cerrados, seu estado íntimo vai se aquietando, porque o sono está chegando, e vai colocando o espírito, e realmente o espírito adormece. Os instrutores, então, auxiliando, desacoplam o espírito do médium e levam ele para tratamentos mais aprofundados. Em outras vezes, o médium esclarecedor, verificando que o espírito está dizendo, está falando, está com isso, está com aquilo, ele mesmo conduz o espírito a silenciar. Então, meu irmão, a partir de agora você vai silenciar e vai me ouvir. E conduz o espírito. Olha, nós tentamos conversar várias vezes, você não nos ouviu devidamente, está muito agitado, então eu peço pelo menos que você ouça, porque agora eu peço licença para falar. E vai falar, e vai falar, e vai falar, sem intenção de conversar, mas mais pontuar. Pronto, meu irmão, agora eu acredito que nós colocamos, você quer dizer mais alguma coisa, verifica o estado às vezes que o espírito está, ou então não, ele é conduzido. Por quê? Porque é da responsabilidade do médium esclarecedor naquele momento, e claro, chamado presidente da reunião mediúnica também, que muitas vezes tem um papel de médium esclarecedor, porque às vezes uma reunião mediúnica tem vários médiuns esclarecedores,
Então, é importante manter a ordem e a disciplina em casos como esse. Como é que esses casos acontecem? Podem acontecer porque o grupo em si está fragilizado, a desarmonia do grupo está evidente, a desarmonia do médium está evidente. Então, essas manifestações muito agitadas dos espíritos pedem que o grupo mediúnico repense algumas questões, ou individuais ou coletivas. Mas mesmo o grupo que trabalha com vigilância, com disciplina, pode acontecer, uma vez que outra, uma situação dessa. É um aprendizado de acolhimento. Um aprendizado para que a gente verifique a extensão da gravidade de um trabalho como esse, até onde um trabalho como esse vai, e que nós, em momento algum, devemos abrir brecha para uma reunião mediúnica superficial, uma reunião mediúnica sem propósito. Ir numa reunião mediúnica só por ir é muito grave. É muito importante que os membros de uma reunião mediúnica pensem e repensem essa questão. Estou lidando com dimensões atemporais, dimensões entre o mundo físico e o mundo espiritual. Estou lidando com uma reunião de alta envergadura. Não é possível eu ir numa reunião dessa com um sentimento de superficialidade. Se o manifestante perturbado se fixar no braseiro da revolta ou na sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, o esclarecedor solicitará a cooperação dos benfeitores espirituais presentes, para que o necessitado rebelde seja confiado à assistência espiritual especializada. Nesse caso, a hipnose benéfica poderá ser utilizada para que o magnetismo balsamizante asserene o companheiro perturbado e o afastamento dele seja efetivado. Não foi o que nós acabamos de dizer? Mas existe aqui também um outro ponto. Também o médium esclarecedor pode, na medida da necessidade, conduzir magneticamente dentro da comunicação, dizendo: olha, meu irmão, então a partir de agora, os benfeitores espirituais vão conversar com você, estarão te acolhendo. Ah, mas agora eu não saio do médium. Não, você vai sair. Não saio, eu não saio, quero ver quem me tira daqui. Já aconteceu várias vezes uma situação como essa, acreditando que ele tem esse poder. Eu conheço casos muito interessantes nesse sentido. E um caso que aconteceu comigo, nunca mais eu esqueci, porque o aprendizado da minha ignorância me ensinou muito. Eu tinha 16 anos. E como sou espírita desde berço, tinha já um certo costume sobre essas ações e atitudes dos espíritos. Na escola, uma amiga minha disse: olha, tem uma moça tão obsediada num bairro, você precisa de ver, Afra. Eu digo: ela é muito obsediada, ela trabalha na casa de uma amiga nossa. Eu acho tão triste, eu gostaria de saber se você poderia ir lá falar com ela. E a criatura atormentada disse que sim. Imagina um trem desse. E ela estava numa simbiose tão grande com o espírito, que era daquela de pegar cabo de vassoura e soltar na sua cabeça. E não ia ter benfeitor para segurar o cabo, não. Ah, sim, pode deixar que eu vou lá. Peguei o ônibus. Na época eu não dirigia. Peguei o ônibus, fui e tal. Falei: onde que é a casa? É do lado da fulana, naquele bairro e tal. Eu falei: eu sei onde é. Fui lá, levei o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou conversar com ela, vou conversar com o espírito que está com ela, está tudo bem. Eu já tenho algum costume mesmo, vou conversar, vai dar tudo certo. Lá estava a moça, nunca tinha me visto na vida, varrendo à frente da casa onde ela estava, onde ela trabalhava na casa. Estava ela. Na hora que eu desci, que eu subi a calçada, que eu cheguei na frente da casa, que eu a vi e ela me viu, o espírito viu, soltou a vassoura e entrou para casa. Falei: Jesus, ele já me viu. Nunca tinha me visto na vida, a moça, nunca tinha me visto.
Eu falei, Jesus, os dois me viram agora. Aí eu chamei a vizinha, amiga minha que tinha me falado e tudo mais, chamou a dona da casa e tal, e aí a dona da casa veio para fora, e eu quietinho, com o livro na mão e tal, ela falou, eu falei, nós gostaríamos de ver a possibilidade de conversarmos com ela, me parece que ela está tendo uns problemas espirituais. Pois é, então, o senhor chegou, ela largou a vassoura, está lá na cozinha bufando lá agora. Falei, então, a gente pode conversar com ela? Podemos. Na hora que eu entrei, ela estava na cadeira com as duas mãos bem postas, assim, o rosto já bastante engrunhado, aquela coisa, e eu sentei na frente dela, e aí ela já começou a esbravejar, já começou a gritar, quem era você para vir aqui, aquela coisa toda e tal, e eu comecei a buscar conversar com ela, e nada. E aí, pois é, meu irmão, né? Eu percebi que era irmão, pois é, meu irmão e tudo mais, porque eu vou acabar com ela, porque eu vou matar ela, aquela coisa do espírito que está vingativo em cima da obsediada. E aí, quando eu achei que eu estava indo bem, falando tudo mais, que eu assim fui tentar me aproximar e aplicar um passe, a criatura fez assim com a mão no meu rosto, vá! Eu fui para trás, acabou toda a minha energia, eu sentei e falei, e agora, Jesus? Vai sair eu e ela obsediado daqui, porque eu não tinha nada que vir aqui, agora o Espírito me conhece, vai até a minha casa, vai saber meu endereço e vai me pegar. Eu estava bem, agora eu criei aqui, e o que eu faço? Fechei o olho e falei, Senhor, dessa vez, por favor, releve a minha ignorância, meu Pai. Jesus, meu mestre, me ajuda, porque dessa vez eu sou o mais necessitado. Não é que eles me ajudaram. E eu voltei, aí dali eu já senti a presença dos espíritos benfeitores, e que começaram a conversar com ela profundamente, de espírito a espírito, e aí daquela mão, daquela postura, aquela coisa toda foi arrefecendo, a menina foi voltando, e tudo mais, e os espíritos então conseguiram afastar o espírito dela, ela voltou normal, tomou uma água, eu também tomei a água, tudo bem, saí, conversei com a minha amiga, e aí ela disse, nossa, Afo, que coisa, e aí, você acha que você pode voltar? Eu digo, não, diga para ela ir ao centro espírita, tem aqui no bairro, tem tal espírito, vai ser muito importante para ela, e eu não quis dizer para mim também, né? Para ela. Nunca mais eu entrei nessa, nunca mais aceitei esses convitinhos que aparecem, para a gente de repente ir assim. É claro que depois, com outras experiências, nós aprendemos que ações como essa a gente nunca faz sozinho, não é? Nós propomos um evangelho no lar, na casa, são outros tipos de terapia, mas não essa forma frente a frente com o espírito, com o médium que está num estado de obsessão muito grande. Os médiuns esclarecedores permanecerão atentos aos característicos dos manifestantes em desequilíbrio, de vez que entre estes se encontram frequentemente os sofredores que comparecem pela primeira vez, bem como os reincidentes sistemáticos, os companheiros infelizes do pretérito alusivo aos integrantes da reunião e recém-desencarnados em desorientação franca, os suicidas e homicidas. Estamos, por exemplo, no Centro Espírita, dia de reunião pública, e aí vem a família e traz o ente em grave e evidente comportamento de obsessão, no caso provavelmente de subjugação, né? E aí aquela questão constrangedora, entra no centro espírita, gritando, às vezes chutando cadeira, aquela coisa toda, o que a gente faz? Rapidamente organizamos uma equipe de trabalhadores experientes e preparados,
para atender este irmão em uma sala separada, em um lugar discreto no centro espírita para atendê-lo. Por quê? Porque tanto a reunião mediúnica é uma reunião para atendimento desses espíritos, quanto a reunião pública é uma reunião para atendimento nosso também dos encarnados. Então a reunião pública não pode sofrer nenhum tipo de perturbação, de preferência, o mínimo possível num caso como esse. Então não é saudável atender ali em reunião pública, naquele espaço. Então conduzimos. Como não se trata de uma reunião mediúnica, se trata de um atendimento específico ali, naquele caso, é da lei de solidariedade, caridade, atender sim o espírito e o médium naquele momento, com uma equipe de trabalhadores experientes, preparados, sem tirar a ordem da reunião pública. Porque às vezes eu gostaria até de acrescentar uma coisa, às vezes eu acho interessante, né? Muitas vezes tem linhas de pensamento que dizem, não, coloca lá a pessoa vai esperar na cadeira, quando terminar a reunião pública, quando terminar o passe, quando terminar tudo, a gente vai lá e atende o sujeito. Ô Jesus! Quando terminar o passe, a reunião pública e tudo mais, o espírito já foi, já voltou, mas não se desacoplou do médium, ou seja, não atendeu a necessidade nele naquela hora, não auxiliou o espírito e o médium naquela hora, inclusive a família, porque quando a família recebe um auxílio como esse, e vê que o tratamento, vê que o procedimento espírita é seguro, é sério, isso também é uma lição para a família, que começa a pensar, meu Deus, então aqui é um lugar sério, porque lá em casa nós estamos há horas, há semanas e nada aconteceu. E ele veio aqui e num tempo ali de convivência, de diálogo fraterno, o meu ente querido foi atendido, foi aliviado. Então tem alguma coisa, veja, que auxilia também a família. Essas 4 etapas são indivisíveis. Elas não são uma etapa que funciona numa questão e não funciona na outra questão. Elas são uma etapa holística. Acolher, esclarecer para aliviar, esclarecer para consolar, esclarecer auxiliando o espírito a tomar seu novo rumo, é o processo integral do atendimento espiritual. O Alírio coloca, isso é para reunião mediúnica, não é para atendimento de emergência. Na sala de passe, vamos supor, está lá, e aí entra uma pessoa, e no meio do passe, né, vamos dizer assim, é o que acontece, a pessoa entra num estado de comunicação com o espírito, né, manifestando. Então esse é o momento da equipe, primeiramente a equipe que está ali no passe, se manter profundamente segura, vigilante e serena, né, e conduzir a questão da seguinte maneira, olha meus irmãos, temos aqui diante de nós um irmão, pedimos que todos, com muito carinho, muito amor, mantenham-se em silêncio, mantenham sua oração, e nós vamos aqui, numa situação especial, conduzir essa questão. E conduz a questão ali, que está na sala de passe. Conduz ali. Terminado o conduzimento adequado, terminada a oração, porque é um grupo, daqui a pouco vem outro grupo que estava esperando lá fora. Okay? Pede para esperar o grupo lá fora. Ok? Aguarda só um pouco. E pede para um companheiro experiente também conversar com esse médium em particular. Ok? Pedir. Porque a questão não está no problema do trabalho do grupo. Às vezes é o que eu falei, está na vinculação desse médium, dessa pessoa que está obsediada. Então eu preciso conversar com ele, dizer que ele tem domínio sobre o processo, sim, que ele pode estar vigilante sobre o processo, sim. Agora, tentar fingir que na hora não está acontecendo nada, é muito perturbador para todo mundo. Olha, gente, não está acontecendo nada, tá? E tenta segurar, vai segurar o quê? O Espírito está lá, conduz com autenticidade e transparência. Olha, meus irmãos, estamos aqui agora também com atendimento espiritual, ele também vai receber o passe, ele também merece o passe como nós. Vamos todos agora em solidariedade orar? Conduz. Depois, aí na hora que conduzir esse médium, alguém esclarecer, libera novamente para continuar o trabalho.
sem esse negócio que às vezes a gente tem trazido. Eu sei porque isso eu vejo desde criança. Meu Deus, que horror, teve espírito que manifestou na sala de paz, nossa, que centro espírito obsediado. Tem nada a ver, meus irmãos. Nós somos espíritos, estamos em relação constante com os espíritos. Vez que outra, os espíritos aparecem, falam, se manifestam. Se nós também não formos para um viés de uma questão, é claro que a constância disso denota desequilíbrio, ou do grupo, ou do centro, né, no caso de todo o grupo do centro, ou daquele grupo da reunião do passe ali, enfim, denota. Mas uma ação ou outra que aconteça, sejamos nós, os espíritas, os primeiros a acolher, porque senão nós vamos ficar numa postura de sutilmente a gente fica condenando uns aos outros. Nossa, que coisa horrível. Mas que coisa horrível o quê? O espírito se comunicou, vamos ali auxiliá-lo naquele momento. Agora pontua para o médium, conversa depois com a equipe. Olha, meus irmãos, com a equipe de trabalho, isso aconteceu, não é de praxe que aconteça, o adequado é que isso não aconteça, mas quando acontecer, vamos trazer para esse movimento de compreensão e acolhimento. Aí com o passista, meu irmão, aí realmente uma outra questão que os trabalhadores dirigentes do centro precisam conversar com ele, porque aí para ele chegar na categoria de aplicador de passe no centro, é porque pressupõe que ele tenha um nível adequado e seguro do conhecimento e da postura espírita, porque a aplicação de passe também é uma das terapias muito sérias. Não há que se colocar uma pessoa para aplicar passe porque está faltando gente no centro, não, é porque a pessoa já é espírita, conhece o processo do magnetismo, entende, está disposta e foi lá com todo o seu cabedal já seguro para todo o grupo. Agora, se isso está acontecendo com ele, pode ser um evento esporádico, aí é preciso fazer um apoio fraterno com esse irmão, sem dúvida. Os casos de zoantropia e de loucura, os malfeitores trazidos à desobsessão para corrigir os irmãos tocados de exotismos, por terem desencarnado recentemente em terras estrangeiras, as inteligências detidas no sarcasmo e na galhofa, os vampirizadores conscientes e inconscientes, interessados na ocultação da verdade, e toda uma extensa família de espíritos necessitados nos vários graus de sombra e sofrimento que assinalam a escala da ignorância e da crueldade. Quarta etapa: esclarecer, levando o espírito à busca de si mesmo, para que ele tenha vontade de seguir um propósito. O espírito é convidado, minimamente que seja, a voltar de onde veio, ou ser conduzido para setores do mundo espiritual, com convite a pensar num propósito maior. Então, dentro de todo esse processo, a quarta etapa é também fundamental. Por quê? No qual o médium esclarecedor, dentro do seu diálogo fraterno, auxilia o espírito a pensar sobre qual é a finalidade disso que ele está fazendo com ele mesmo. Está levando ele a um movimento de felicidade? Isso é justo com você? Isso é amoroso com você? Isso é caridoso com você? Aonde você pretende chegar, continuando odiando tanto? Para onde vai realmente a sua intenção? Continuando fazendo isso, se tornar feliz? Porque dessa forma você não vai conseguir. Com base nisso, o médium esclarecedor ajuda o espírito a encontrar esse propósito. Saber que o motivo dele estar assim tem grave responsabilidade dele, mas por ele ser filho de quem é de Deus, por ele ser filho de Deus, por ele ter todo o potencial das leis divinas, ele pode, a partir dessa experiência, começar uma nova jornada, um propósito novo. Ele pode sair dali, pelo menos conduzido a pensar nesse propósito. O propósito maior podemos sintetizar como orientação de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja,
conforme colocado no Livro dos Espíritos, Jesus, o nosso modelo e guia, é nele que conduziremos toda essa fala enquanto médiuns esclarecedores, para que o Espírito perceba o propósito, que ele é sim convidado a seguir o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, que são os ensinos de Jesus. Como o Espírito está seguindo um caminho equivocado, será convidado a seguir um novo caminho. Para tanto, será conduzido pelo psicoterapeuta espiritual a reflexionar sobre que caminho ele quer seguir. Está te fazendo feliz odiar tanto aquela pessoa que você está perseguindo? Vamos supor, existe uma técnica muito amorosa que Lacordaire usa, que eu vejo que é uma das técnicas, eu não a conhecia antes de começar a participar do grupo junto, mas eu vejo uma técnica tão amorosa, que eu acho que é muito válido citar. O Espírito muitas vezes ele chega dizendo que vai fazer isso, vai perseguir aquele, vai destruir a vida daquela pessoa. Então, psicoterapeuticamente, o médium esclarecedor fala, tudo bem, suponhamos que você conseguiu destruir a vida dessa pessoa. E depois? Mas depois eu vou acabar com quem estiver perto dela. Não, tudo bem, suponhamos que você acabou com quem está perto dela. E depois? Depois eu vou continuar. Tá bom, suponhamos que você vai continuar fazendo isso. E depois? O espírito fica perdidinho. Porque ele se dá conta que depois, supostamente, que ele fizer tudo, não fez sentido nada. Nada do que ele realmente achava que faria com que ele se sentisse bem, não fez bem, não fez sentido nenhum. E isso realmente auxilia o espírito a, conforme a parábola do filho pródigo, cair em si. Auxilia profundamente o espírito cair em si. Porque realmente o ódio não tem fundamento em bases reais. A perseguição não tem fundamento em bases reais. Quando vai por esse viés, o que acontece? O espírito que está numa própria falácia, ou seja, argumentos falsos, vai querendo sempre argumentar para sobrepor. Ele não consegue mais, porque realmente isso não funciona. Ele quer seguir a verdade das leis divinas presentes em sua consciência, por um caminho de desenvolvimento de virtudes, para que tenha uma vida com abundância de amor? Essa é uma pergunta que o psicoterapeuta pode fazer ao espírito. Claro, cada um à sua maneira, lógico, mas perguntar, o que realmente você deseja, o que realmente você quer, melhor dizendo, é seguir a verdade das leis divinas, presentes na sua consciência? Você realmente quer desenvolver virtudes, porque é assim que vai ser feliz. Isso deverá ser estimulado por meio do diálogo, para que o espírito possa traçar o seu novo caminho para o que tiver vontade de fazer. Então, independente de como o espírito sair desse diálogo, que ele pode sair sendo conduzido pelos mentores, ele pode sair voltando para onde ele disse que voltaria, para o território que ele estava atuando, mas não sairá o mesmo. Não é possível que ele saia o mesmo, porque ele já vai sair impregnado de considerações que antes não estava viva nas suas emoções. Se o psicoterapeuta conseguir oferecer ao espírito, por meio dos seus sentimentos e da psicoterapia, a energia amorosa de acolher, aliviar, consolar e oferecer um propósito, veja as etapas: acolher, aliviar, consolar e oferecer um propósito, teremos então o que podemos chamar de um atendimento de qualidade amorosa, de qualidade espiritual. Então, se mesmo que o espírito diga que não ficou convencido, eu não concordo com nada, estou saindo tão odiento quanto eu entrei,
Veja bem, mesmo diante desse argumento do Espírito, se nós, trabalhadores da reunião mediúnica, sentirmos que nós acolhemos, que conseguimos trabalhar o alívio, o consolo e conseguimos oferecer um propósito, o atendimento foi exitoso. Porque o êxito não está no fato do espírito ali sair chorando, teoricamente arrependido e dizer que não vai mais fazer nada daquilo. O êxito está em nós termos dado tudo de nós, feito com muito amor, muito carinho e colocado ali todos os pontos reflexivos sobre Jesus na vida dele, sobre o bem, sobre as leis divinas na vida daquele espírito. Sim, fizemos um trabalho exitoso, e aquele prurido interior, aquele sentimento de dever cumprido, ele aparece, ele fica evidente. Boa tarde a todos. Nós vamos trabalhar agora algumas questões significativas, importantes para o diálogo terapêutico entre o psicoterapeuta espiritual e os espíritos. Para que haja um diálogo terapêutico com base nas 4 etapas estudadas, é fundamental que a comunicação seja holocentrada. O diálogo terapêutico tem essas etapas que o Afro colocou. Primeiro momento, acolher o espírito. Segundo momento, aliviar o sofrimento do espírito. Terceira etapa, o consolo, o esclarecimento consolador da condição que está o espírito. E a última etapa, a 4ª etapa, o movimento amoroso conduzindo o espírito a buscar uma conexão com a própria essência divina que ele é, conexão com Deus, para que ele mude o rumo dentro da proposta de Jesus, de eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós nascemos, nós somos criados, melhor dizendo, para vivermos em abundância. É o que Jesus nos ensina: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Para que nós possamos conduzir os espíritos a essa busca na vertical, trabalhando essa tríade, o caminho, a verdade e a vida, só é possível quando nós estamos holocentrados. O que é estar holocentrado? O prefixo holos significa todo, centrado no todo, eu e o outro. Aquele espírito que está na minha frente, quem ele é? É um irmão em humanidade. Independente de quem ele seja, ele é um irmão em humanidade. Então, se eu me holocentrar, e as virtudes por excelência para nos holocentrar é o amor e a compaixão que nós vimos na primeira parte da manhã, quando nós estamos holocentrados, nós vamos ser aquilo que Paulo de Tarso ensinava, cartas vivas do Evangelho. E essas 4 etapas vão ser colocadas de uma forma muito tranquila, muito natural, num diálogo de alma para alma, especialmente a última etapa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O espírito que estava vivenciando um caminho equivocado, ao contato com essa amorosidade, ele é convidado a trilhar um novo caminho. Que caminho ele quer trilhar? O psicoterapeuta espiritual, o esclarecedor, ele vai estimular o espírito a essa busca do caminho, que tem como síntese a verdade, com V maiúsculo. O que é a verdade? As leis divinas presentes em nossas consciências. Vida. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida deve ser abundante.
abundante para nós no corpo, para os espíritos fora do corpo, para toda a humanidade. É para isso que Jesus veio em nossas vidas. Então, dentro do diálogo terapêutico, nós vamos utilizar de alguns instrumentos para que essas 4 etapas sejam efetivadas na atividade. Em nosso livro Essência da Comunicação, nós estudamos como desenvolver esse tipo de comunicação, a comunicação holocentrada. Vejamos um resumo de como ela acontece. Para que possamos desenvolver a comunicação holocentrada, fundamental para um diálogo terapêutico, é necessário mergulharmos na essência do Evangelho de Jesus para entender como o Mestre concebia o uso da palavra. Nós vamos fazer uma síntese bem sintética, desculpando o pleonasmo, dessa obra, A Essência da Comunicação. Remetemos aqueles que querem aprofundar o conteúdo ao livro A Essência da Comunicação. Estudemos em Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 37, como Jesus se refere à comunicação. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Vejamos que Jesus coloca uma série de questões a respeito da palavra aqui. O diálogo terapêutico se dará, claro, obviamente, pela palavra do psicoterapeuta espiritual ou médium esclarecedor. Ele só vai colocar aquilo que está abundante em seu coração. Por isso que nós estamos desde a manhã falando a respeito das virtudes do trabalho do desenvolvimento intelecto-moral, para que nós possamos falar de forma viva, de forma em que a vida se faça presente em abundância em nosso coração. Então, se nós temos sempre o movimento de tirar do nosso coração coisas boas, porque nós estamos no movimento bom, de esforço no bem, nós vamos colocar toda essa energia do bem que estamos nos esforçando para desenvolver no diálogo terapêutico. Como nós, tanto eu quanto o Afro, temos falado, nós não somos perfeitos, nenhum de nós é. Nós somos os servos, os espíritos superiores, que são os representantes diretamente de Deus, utilizando a parábola que nós vimos na parte da manhã. Nós somos os servos ainda imperfeitos, mas mesmo servos imperfeitos, nós podemos tirar as boas coisas do bom tesouro do nosso coração, porque é o esforço de aperfeiçoamento que nos garante essa energia do bom tesouro do coração. Já quando nós estamos no movimento ainda egóico em relação à vida, nós entramos nesse movimento do homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. E o grande objetivo de todo o trabalho terapêutico dentro de um centro espírita, incluindo a atividade mediúnica, é exatamente nós buscarmos essa conexão com o bom tesouro. E aí Jesus diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Que dia do juízo é esse, gente? O dia da nossa morte, da nossa desencarnação, que nós vamos prestar contas de todas as palavras que escrevemos, que falamos, porque por tuas palavras será justificado, quando a consciência nos disser que agimos
falamos de acordo com aquilo que agimos na essência de nós mesmos. Ou por tuas palavras serás condenado, quando nós falamos de forma hipócrita, falamos uma coisa que nós não fazemos esforços para sentir, né? Fala melíflua, por exemplo, no atendimento aos espíritos, ou falamos de uma forma grosseira, de uma forma agressiva, para encarnados e desencarnados. A nossa consciência de alguma forma, estará nos alertando que boa coisa nós não fizemos. Então nós temos dois tipos de comunicação: a comunicação egocentrada, que é o homem mau, que tira do mau tesouro de seu coração coisas más. O ego, quando a criatura ainda está egocentrada, o movimento dele é em detrimento do outro. E a comunicação holocentrada é o homem bom, que tira do bom tesouro de seu coração coisas boas. Eu vou estar sempre pensando no outro. O que o outro necessita? O que o outro quer de mim? Com certeza, se eu me coloco na condição do outro, eu gostaria, nessa condição, de ser bem tratado, de ser esclarecido, de ser consolado e que me desse uma nova diretriz. A comunicação egocentrada, centrada no ego, traz como direcionadores o egoísmo e o orgulho, sentimentos egóicos que fazem com que o ser humano produza o mal em atos e palavras. Então, se nós estivermos no movimento de egoísmo e orgulho, qualquer atividade que realizarmos vai estar focada nisso. Não que o trabalhador do bem já tenha transmutado todo o egoísmo e orgulho que traz dentro de si, ainda não é possível para nós isso. Mas é aquele que faz esforços para desenvolver a humildade, a mansidão, desenvolver os recursos, as virtudes essenciais da vida. Esse é aquele que se conecta com a comunicação holocentrada, centrada no todo, isto é, no ser humano em harmonia com os demais, pois é baseada na lei maior do universo, a lei de amor, justiça e caridade, que impulsiona o ser a produzir o bem em atos e palavras. Então, quando nós estamos movimentando a nós mesmos, dentro das leis divinas, especialmente a lei maior, desenvolvendo virtudes dentro de nós, nós estamos nesse movimento holocêntrico. Para que eu esteja bem, é necessário que as pessoas à minha volta também estejam bem, porque só o egoísta que acha que ele pode estar bem em detrimento do bem-estar do outro. A pessoa que está no movimento caridoso de vida vai estar sempre, claro que ele não é responsável pelo bem-estar do outro, mas ele vai estar sempre cuidando para que o outro esteja bem. E na atividade mediúnica, essa é a função principal dos médiuns e do médium esclarecedor, do psicoterapeuta espiritual, oferecer todos os recursos que ele pode, juntamente com os recursos que provêm do alto, que provém de Deus, que provém dos espíritos superiores, para auxiliar, nunca para resolver o problema do outro, mas para auxiliar dentro daquilo que é possível. Para que a comunicação holocentrada aconteça com base na lei maior, é fundamental fazermos exercícios para contactar com as energias de amor presentes no ser essencial que há em nós, para na relação com o outro sabermos detectar o potencial de amor que também há nele. Quando nós estamos conectados com o nosso potencial amoroso, o que vai acontecer? Quer seja um encarnado, seja um desencarnado à nossa frente, nós vamos por um processo chamado de ressonância magnética. Nossa energia amorosa ressona no outro. No desencarnado, essa ressonância é mais intensa,
Porque como ele não tem o corpo físico, toda essa ressonância magnética vai conectar com o potencial de amor que o Espírito é. E como conecta com esse potencial de amor, daí que o verbo, a fala, quando impregnada do amor, ela pode fazer verdadeiras maravilhas. Há 30 anos nós participamos da reunião mediúnica aqui da nossa federação, quase 30 anos. Começamos no Centro Espírita Cuiabá, depois esse grupo, que originalmente começou no Centro Espírita Cuiabá, numa reunião mediúnica há muitos anos, passou para a federação. E já vimos muitos espíritos que estavam extremamente revoltados e com toda a doação amorosa de todo o conjunto, é claro, não apenas do psicoterapeuta espiritual, eles saírem renovados, né? Muitas vezes sim, chorando, porque não é necessário, como o Afro disse, que ele saia chorando, mas se ele sair chorando é porque ele foi sensibilizado, e a energia amorosa vai facilitar isso, né? Porque o nosso potencial de amor vai detectar o potencial do amor do outro, porque isso é da lei, é a lei divina, é a lei da atração. A energia amorosa, ela atrai a energia amorosa. Então, o ser espiritual, como nós falamos de manhã, não há espírito que não seja lucigênito, e como todos os espíritos são lucigênitos, há a energia amorosa dentro, que deve ser conectada que pode ser conectada com a energia amorosa que há fora, e é esse o movimento da comunicação holocentrada. Eu vou dar o melhor que eu tenho em meu coração para o espírito. Da mesma forma, no atendimento fraterno também nós podemos agir assim. Da mesma forma, com os familiares, com as pessoas à nossa volta, podemos e devemos agir assim. Quando o espírito chega bravo e depois vai amolecer, ele pode ser uma mistificação também, né? Já vimos muita mistificação do espírito, chega bravo, daqui a pouco ele está bonzinho, até dando conselho para as pessoas. Já vimos muitos casos assim. Não é dessa forma, é uma forma bem autêntica. Quando há a mudança do espírito, você percebe energeticamente a autenticidade do fenômeno. Quando o espírito rapidamente muda de ideia e sai bonzinho, desejando que Deus esteja conosco, coisa assim, é mistificação. Também acontece muito em reuniões mediúnicas isso. Vejamos aqui um esquema que mostra como funciona a comunicação. Nós estamos vendo aqui esse círculo, a estrutura profunda de pensamentos e sentimentos, e depois nós temos uma estrutura superficial, que é a linguagem, e uma seta que interliga os dois círculos. O que é a estrutura profunda? A estrutura profunda sempre provém de pensamentos e sentimentos. Então, o nosso pensamento evoca imediatamente um sentimento. Se o pensamento for de proporcionar alívio, de proporcionar consolo, de proporcionar ajuda ao espírito, como serão os nossos sentimentos? Se nós pensarmos, o que eu posso fazer de melhor? Antes da reunião, durante a reunião, o psicoterapeuta espiritual tiver esse tipo de pensamento: eu estou indo de peito aberto, de coração pacificado, num esforço para dar o melhor de mim mesmo. Quando ele pensa isso, imediatamente sentimentos de amor, de compaixão, de caridade vão tomar conta do seu coração. Essa é a estrutura profunda, é a base de tudo. A linguagem, aquilo que vai ser falado, é apenas a decodificação desse pensamento e desse sentimento. Então é o verbo sendo colocado, a palavra sendo colocada na linguagem, com base naquilo que se pensa e sente.
Se o esclarecedor estiver pensando que o espírito está ali para enganá-lo, ele já vai cheio de desconfiança. Esse pensamento vai evocar que tipo de sentimento? Sentimento de desconfiança, de insegurança, de ficar ali com prevenção. Como vai ser o verbo? Como vai ser a palavra? Totalmente egóica, no sentido de estar sempre pisando em ovos, querendo, né, a pessoa ali, o esclarecedor, dificilmente ele vai conseguir esclarecer alguma coisa. Então vejamos que todo o processo vai passar por duas questões básicas: o verbal, que é a mensagem, e o não verbal, que é a metamensagem. O que é o verbal? É aquilo que você fala. O que é o não verbal? São tudo aquilo que não é falado. Veja bem, se você está falando para o espírito, meu irmão, ou meu irmãozinho, como se costuma dizer, porque espírito desencarnado vira irmãozinho, né? Para muita gente. Naquela fala melíflua, muita gente fala, meu irmãozinho. Ele não fala com outro encarnado da mesma forma. Pode ser aquele espírito esbravejando tudo, ele está lá, meu irmãozinho para cá, meu irmãozinho para lá. Vamos supor que a pessoa esteja nesse movimento, no verbal, mas a energia não verbal dele é de desconfiança, às vezes de ironia, às vezes de um movimento não acolhedor do espírito. Funciona o meu irmãozinho? O que vocês acham? Não funciona. O meu irmãozinho para lá, o meu irmãozinho para cá, mesmo que as palavras forem doces, é o que André Luiz coloca naquele texto que o Afro colocou. As palavras são doces, mas não há doçura no nível energético. E quando não há doçura no nível energético, as palavras não atuam naquele nível do amor que o Espírito é, no nível essencial. Então, somente quando o verbal está em conexão plena com o não verbal, com a metamensagem, que é toda a energia que nós colocamos na palavra, quando a pessoa fala aquilo que está cheio o coração, une-se verbal com o não verbal. Então ele fala daquilo que está cheio o coração. Se ele falar palavras doces, mas a doçura não está sendo construída no seu coração, o que vai acontecer? Uma comunicação totalmente incongruente com a proposta que ele está ali. Então a comunicação vai ser sempre resultante, estamos vendo aqui no esquema, do verbal e do não verbal. Por isso, autenticidade acima de tudo, seja o seu dizer sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna, ensina Jesus. Quando nós nos conectamos dessa forma holocentrada para os objetivos essenciais do que nós vamos falar, o nosso objetivo não é convencer nem vencer o espírito, é conviver durante alguns momentos com ele para auxiliá-lo nessa comunicação, associando o verbal e o não verbal, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. Quando nós agimos assim, nós não precisamos ficar preocupados com o que nós vamos dizer, nem com as etapas. As etapas que o Afro colocou agora há pouco são apenas didática. Nós não devemos, agora que etapa que eu estou? Será que eu estou na etapa certa? Será que eu já fiz todas as etapas? Não precisamos preocupar com isso. É um esquema didático para a gente saber que existe todo aquele conjunto. Mas o principal é o verbal em conjunto com o não verbal. A mensagem em conjunto com a metamensagem. Toda a energia amorosa de acolhimento que nós vamos dar naquele momento. Isso é mais significativo. Já vimos pessoas semi-analfabetas esclarecendo espíritos.
sem conhecimento nem de língua portuguesa, quanto mais de psicologia. Quando o Romildo precisa ler a coleção psicológica, não precisa não. Se a pessoa quiser, sim, ela pode estudar. Agora, para ser dialogador, o psicoterapeuta espiritual, o que é necessário é exercitar o amor no coração. Já vimos pessoas semi-analfabetas colocando com tanta amorosidade, com tanta energia, o verbal com o não verbal, que o espírito literalmente derrete essas camadas grosseiras que eles mantêm, que muitas vezes criam até carapaças, criam disfarces, criam uma série de coisas, literalmente se derrete. Por que acontece isso? Mas ela não tem conhecimento nenhum de psicologia, não sabe nem falar direito. É o verbal que é o mais importante aqui no esquema? O mais importante é o não verbal, é a metacomunicação. E isso faz com que o espírito realmente ressignifique aquilo que está vivendo. Então, o verbal é a mensagem, o que se fala é o conteúdo, as palavras escolhidas para falar. E o não verbal, meta-mensagem, como se fala, tom de voz, ênfase, gestos, expressões faciais, etc. Mas principalmente a energia amorosa que é acompanhada da mensagem. É utilizada para interpretar a mensagem, na comunicação interpessoal. Na comunicação com os espíritos, isso é mais intenso ainda. Porque enquanto que para uma pessoa encarnada você pode enganá-la, as energias que os espíritos vão sentir de nós não são possíveis de serem enganadas. Então, no resumo, a comunicação, nós podemos ter a comunicação reativa, que é uma forma inadequada de comunicação. Não há diálogo terapêutico. Essa comunicação é a que nós queremos convencer os espíritos, no caso. Ele fala uma coisa, a gente fala outra e fica rebatendo num debate estéril, queremos convencer à força que o espírito está errado e nós estamos certos. Muitos dialogadores agem assim, querendo convencer o espírito. Eu estou certo, você está errado, então despeja a doutrina em cima deles. Até seu Praeiro fala que ele chegou de ver pessoas decorando trechos do Evangelho para despejar em reuniões mediúnicas dos espíritos, para convencer os espíritos que eles estavam errados e o outro estava certo. Jamais um diálogo terapêutico se dará dessa forma. Na comunicação passiva há uma pieguice e melifluidade. Também não há diálogo terapêutico. O psicoterapeuta espiritual vai ficar sempre utilizando palavras melífluas, pseudo-dóceis, para tentar ajudar o espírito, mas como a energia da meta-mensagem não corresponde à mensagem, não há diálogo terapêutico também. Isso gera um processo mais de alienação em relação ao objetivo que nós estamos trabalhando do que um processo real de ajuda. Naquele texto de André Luiz, que ele fala que muitas vezes nós podemos dar razão ao comunicante, não é um processo passivo, realmente é exatamente isso, não é entrar numa passividade, anulando-se para que o espírito dê razão para o espírito. A razão é no sentido que André Luiz coloca, quando o espírito, por exemplo, está obsidiando alguém e ele se coloca como vítima dessa pessoa, tá? Dentro da intenção positiva dele, não há uma razão dele estar ali, naquele processo de vingança? Há uma razão, porque hoje o encarnado parece ser uma vítima inocente, mas só parece, porque
A suposta vítima de hoje é o algoz de ontem. Então, na verdade, não há nem vítimas nem algozes. Ambos somos vítimas e algozes uns dos outros. Só mudamos de etapa a etapa. Um está encarnado, o outro está desencarnado, e vamos fazendo isso. Então, quando você dá razão, por exemplo, quando o espírito, às vezes, já vimos muito espírito questionando isso. Vocês querem me mudar por causa dele. Aí nós damos razão para ele no sentido de que não é por causa dele, porque ele sempre, quando ele fala por causa dele, vocês não estão vendo o meu sofrimento, vocês não estão vendo o que ele fez para mim. Então o que é dar razão para o espírito assim? Você vai e conduz, isso nós não vamos adentrar nessa técnica, mas é uma técnica da neurolinguística chamada rapport. Mas não precisa conhecer a técnica em si, mas conhecer o processo. O que é dar razão? Quando você vai e fala, realmente eu sei que você está sofrendo muito, que você sofreu na mão dele. Isso não é dar razão ao espírito? Reconhecer que houve sim um vitimizador no passado. Mas aí a gente, no rapport, você dá razão para o espírito, e você o conduz a uma reflexão acerca do que ele está fazendo com a vida dele. Você dá a razão, você realmente concorda, você sofreu na mão dele, mas o que você está fazendo com a sua vida? Você continua sofrendo. Esse sentimento de ódio que faz com que você se una ao outro e fica ali quase que escravizado ao próprio algoz seu do passado. Então, você está sofrendo assim como ele está sofrendo, mas nós estamos aqui para auxiliar a ambos, não é só um. Você também pode ser auxiliado. Então, quando nós falamos isso, e se falamos com o coração, colocando toda a energia, você deu razão ao espírito e conduziu o espírito a pensar de forma diferente. Se ele vai se demover, são as várias etapas do diálogo terapêutico, até conduzir. Se ele vai se conduzir para um caminho novo, já não é da nossa alçada, é da alçada dele, fazer as escolhas. Fazer as escolhas, se ele vai mudar essa forma de encarar as coisas, ou se ele vai continuar obsidiando aquela pessoa que ele está assediando. Então é sempre um movimento, Mateus, proativo, que a pessoa faz, o dialogador faz para auxiliar o espírito, mesmo quando se dá razão a ele. A palavra diálogo origina-se do grego dia, através de logos, linguagem, significado. Podemos dizer que é pelo diálogo que buscamos um significado. Então a comunicação proativa será sempre holocentrada, realizada por meio desse diálogo em que nós buscamos um significado daquilo que estamos realizando naquele momento. Qual é o grande significado que nós vamos dar a este intercâmbio mediúnico, esta conversa com o espírito naquele momento? Para que haja essa comunicação holocentrada, nós vamos buscar convergência de ideias. Se o espírito está contrariado, colocando coisas que nós não concordamos, nós não ficamos no movimento de querer convencê-lo, mas de conviver com ele, para que naqueles minutos que nós tivermos com ele, nós possamos buscar uma convergência de ideias. Se for possível, ótimo. Se não for, nós fizemos a nossa parte. E ele vai voltar, se for necessário, quantas vezes for necessária para a reunião. E se ele não voltar, os benfeitores espirituais se encarregam de auxiliá-lo num tempo propício. O importante é saber que aquele momento foi um momento significativo para o espírito.
Para que nós possamos desenvolver essa comunicação holocentrada, proativa, por meio do diálogo, é fundamental desenvolver alguns recursos em nós: humildade, individualidade, o poder real, o aprendizado, autoconfiança, serenidade, paciência, amor. São várias virtudes que somos convidados a desenvolver para que nós, virtudes e atitudes, para que nós possamos não nos autoanular, nem ficarmos no movimento de querer dissentir do Espírito, mas de conviver para auxiliá-lo. Não, é individualidade, porque existe a autoanulação, o movimento de individualismo e o movimento da individualidade. O movimento egoísta é individualista. O que importa sou eu e não os outros. No movimento da individualidade, eu e o outro. A individuação também é importante, mas a individuação é um todo muito maior que nós não vamos trabalhar aqui agora.